Boa noite, pessoal. Paz seja contigo. Fala comigo, começando mais uma live para a gente falar um pouquinho do Senhor, para a gente aprender um pouquinho do que Deus tem preparado para o nosso coração. Você é muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo nessa live, nesse ambiente, para que a gente possa aprender um pouquinho do que Deus quer falar com a gente. Nós estamos na sequência da palavra de ontem, que é: você não pode parar. Eu gostaria que nesse momento, antes da gente começar a entrar nessa palavra agora, a fundo, que você compartilhe, que você convide pessoas para estar acompanhando com a gente essa palavra, que o Senhor vai te dar um renovo nessa noite, que o Senhor vai te transformar, vai transformar a tua mente nessa semana, para que a gente possa aprender que nós não podemos parar. Nós devemos prosseguir, nós devemos continuar. Essa é a nossa missão. Amém? Nesse momento eu gostaria de ler com vocês Neemias, capítulo 6 e o verso 3. Hoje nós vamos estar falando sobre a história desse homem, Neemias, um homem que foi chamado para fazer uma grande obra. Nesse texto a gente vai estar lendo agora Neemias 6:3, que diz assim: aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado: eu estou fazendo um grande trabalho, um trabalho importante, e não posso descer até aí. Eu não vou deixar este trabalho só para ir falar com vocês. Amém? Queridos, nesse contexto que a gente aprende sobre Neemias, Neemias era um homem que ele era copeiro do rei Artaxerxes. Ao ouvir sobre os muros de Jerusalém destruídos, que a cidade tinha sido assolada, Neemias chorou, jejuou e pediu autorização do rei para que ele pudesse pelo menos ir até Jerusalém para reconstruir os muros. Ele enfrentou zombaria, ele enfrentou ameaças, conspirações de alguns inimigos, dentre eles Sambalate e Tobias, que a gente vê falar muito ali no livro de Neemias. Quando ele foi chamado para uma reunião de distração, eles ali queriam que ele descesse, queriam conversar com ele, mas no momento ele respondeu: eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou descer, eu não posso parar. Queridos, quantos de nós recebemos vários convites que fazem com que a gente se distraia, que faz com que a gente perca o foco do que estamos fazendo, principalmente quando estamos fazendo algo para o Senhor. Nós somos levados a uma distração, somos levados a uns momentos que fazem a gente perder aquele foco. E hoje, o que tem acontecido em muitas igrejas, e às vezes a gente não tem percebido, são pessoas dentro da igreja se distraindo e se perdendo dentro da casa do Senhor. Essa é uma das estratégias usadas pelo diabo desde o tempo antigo. A gente vê aqui nesse texto. Tentaram distrair Neemias, mas ele estava focado naquilo que ele deveria fazer. Você não deve parar, você não pode parar. E hoje, como ontem eu falei que tem uma palavra que arde dentro de nós, como foi com Jeremias, também nós devemos aprender com Neemias, que nós estamos numa grande obra, estamos fazendo algo importante e nós não podemos parar. Neemias 4:6 mostra que o povo tinha ânimo para trabalhar. Ali se juntaram a ele algumas pessoas e começaram a erguer aquele muro de volta. E Neemias 8:10 ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Para entender um pouquinho mais sobre essas estratégias, esses pontos, o que nós devemos fazer para evitar essa distração, nós devemos aprender a seguinte coisa. E a primeira delas é reconhecer a grande obra. Nós precisamos reconhecer que o que estamos fazendo é algo de importância,
é algo que não vai alcançar somente a gente, mas vai alcançar gerações, vai alcançar pessoas que às vezes a gente nem vai conhecer. E é isso que esse projeto da Live Fala Comigo também tem. É alcançar pessoas que talvez a gente nem conheça, mas é um projeto que vai ser usado pelo Senhor em uma grande obra. Se você não valorizar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, outros vão tentar te desmerecer. O inimigo sempre tenta minimizar o que é grandioso diante de Deus, mas você precisa permanecer firme, sabendo que foi o próprio Senhor que te confiou essa missão. Não é o homem que tem te chamado, não é qualquer um que tem te chamado, mas é o Senhor que tem colocado uma missão na sua mão, uma grande obra, e você não pode parar. Você não pode parar. Eu não posso deixar de fazer isso, porque foi o Senhor que colocou na minha vida, foi o Senhor que colocou na minha mão. Ah, mas eu estou cansado, como eu disse na live de ontem. Ah, eu estou sobrecarregado. Mesmo se você tentar parar, algo dentro de você não vai deixar você parar. O seu chamado é muito maior. Aquilo que Deus colocou em você, aquilo que o Senhor plantou em você é muito mais forte. Neemias 6:3, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não vou descer, porque cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e foste falar com vocês? Por que eu vou parar isso? Eu estou fazendo uma grande obra, eu não tenho tempo para ficar parando, eu não tenho tempo para ficar nessa distração, eu não tenho tempo para perder com coisas pequenas. Eu estou fazendo uma grande obra. O Senhor te separou para fazer uma grande obra, para fazer algo grandioso. Nesse momento, a gente entende essa primeira parte, e a segunda parte: não desça para perder tempo. Não pare para perder tempo. Pense bem nas coisas que você faz, nas atitudes que você toma. Existem convites que parecem até ser inocentes, mas são armadilhas para tirar você do foco. O inimigo, ele usa distrações, como eu disse no início, para enfraquecer a sua fé, paralisar a sua caminhada. Não desça ao nível das conversas e propostas que não vêm de Deus. Se o inimigo tentou fazer propostas até para Jesus, você acha que ele não vai fazer para você, querido? Você acha que ele não vai te distrair? Você acha que ele não vai fazer com que você perca o foco? Ele vai tentar isso sobre a sua vida. Efésios, no capítulo 5, verso 15 e 16, fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Aproveita o seu tempo que você está fazendo. Não ande como os nécios, não ande como os tolos, mas ande como uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe o que está fazendo, que sabe para onde está indo, que sabe onde vai chegar. Então, querido, você não pode parar. Você não pode parar. Você está fazendo uma grande obra. O Senhor tem colocado algo grandioso nas suas mãos. É a palavra dele que precisa ser falada através de você. Então não pare, continue, prossiga. E o terceiro ponto que eu queria passar para vocês nessa live de hoje é trabalhe. Trabalhe, mas trabalhe com visão e oração. Neemias, ele não dava um passo sem antes consultar a Deus. A obra avança quando a visão e a oração caminham juntas. Planejamento sem oração é presunção, mas a oração sem visão é estagnação. Quem ora e age no tempo certo vê Deus operar e prosperar as obras nas suas mãos. Neemias, como diz a palavra que a gente leu no início, ele jejuou, ele orou e foi falar com o rei. Foi uma sequência, né, da oração, mas da visão. Ele falou: eu vou orar, vou me preparar com Deus, mas eu também vou buscar ali agora. Eu vou falar com ele.
Eu vou falar com o meu rei e vou pedir essa permissão. Neemias capítulo 1, do 4 ao 5. Assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e misericórdia. Então ele buscou a presença do Senhor. Quantos de nós pensamos assim: ah, mas eu busco o Senhor e eu não ouço resposta, eu não sei o que fazer. Mas busca o Senhor, fala para Ele: Senhor, me dê uma direção, me mostra um caminho, eu preciso de um direcionamento, eu preciso que o Senhor venha me mostrar qual decisão eu devo tomar, para onde eu devo ir. Nós precisamos desse direcionamento. Principalmente nos momentos de angústia, nos momentos de aflição, nos momentos de perseguição, porque nós precisamos saber qual decisão nós devemos tomar, porque se você tomar decisão por impulso, querido, você vai até se arrepender, você vai fazer coisas que você vai lamentar depois. Mas quando você começa a entregar tudo na mão do Senhor, você começa a fazer tudo através da oração e da visão, você começa a entender a grandeza do plano de Deus, você começa a entender aquilo que o Senhor tem para a sua vida, aquilo que o Senhor tem para fazer através de você. Nós precisamos entender isso, nós precisamos aprender com esses dois personagens que nós falamos ontem e que nós estamos falando hoje, e nós vamos aprender também mais um amanhã. Eu não vou falar para você porque eu vou deixar você um pouquinho curioso para você participar amanhã, tá certo? Mas nós precisamos aprender com Neemias, nós precisamos aprender com Jeremias e com o restante, que a gente vai até sexta-feira falando sobre esse tema. Você não pode parar, e nós não podemos parar. E para concluir essa mensagem, muitos param porque se distraem. O segredo de Neemias foi foco e oração. Ele teve a visão focada no que ele estava fazendo e orando. Nesse momento, queridos, quantos param porque se distraem? Quantas pessoas você conhece que para quando você está distraído? Quantas pessoas começam a distrair, no caso, na verdade, e volta atrás, retrocede, mas não segue para frente, não consegue andar, não consegue fazer nada, não consegue viver. Quantos não vivem assim? Quantos não estão assim? Mas a gente precisa ter foco, a gente precisa orar mais, a gente precisa falar mais com o Senhor, se envolver mais na presença de Deus. A obra que Deus te confiou é grande demais, querido. A obra que Deus te confiou é muito grande para você largar por causa de críticas, para você largar por causa de distrações, para você largar por causa de cansaço, para você largar por causa de qualquer coisa. A obra que o Senhor tem para sua vida, ela é grande. Ela é grande, você não pode parar. Coloca isso na sua cabeça, coloca isso. A partir de hoje, no seu dia a dia, eu não posso parar. Eu estou fazendo uma grande obra. Eu preciso continuar, eu preciso entender, eu preciso aprender mais do Senhor. Eu preciso aprender mais para eu poder falar mais da sua palavra. Eu preciso disso. Não dá para viver sem esse foco. Não dá para viver sem entender. Porque, como eu disse ontem, a palavra do Senhor, ela vai te mostrar. Ela vai te mostrar, por mais que você queira deixar, por mais que você queira abandonar tudo que você está fazendo. Jeremias, ontem a gente fala, e eu acho um texto maravilhoso, o que lemos ontem. Quando Jeremias fala: eu não vou falar mais do Senhor, eu não vou falar mais da tua palavra. Parei, eu não falo mais. Jeremias está revoltado ali. Mas no mesmo versículo ele pega e fala: mas tem uma palavra que arde no meu peito, e ela queima como fogo, e eu não descanso enquanto eu não solto ela para fora, enquanto eu não falo.
Então o Senhor colocou coisas grandes na tua vida. O Senhor colocou coisas grandes em você. Não para ficar guardado, mas para que você possa falar, para que você possa profetizar, para que você possa ensinar, para que você possa abençoar vidas através daquilo que o Senhor colocou em você. Nesse momento eu quero estar orando pela tua vida, quero estar orando pela tua casa, pela tua família, e que você feche os seus olhos agora neste momento. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por cada pessoa presente, Senhor, nesta live, por cada pessoa, Pai, que tem nos acompanhado, que tem compartilhado, ajudado as nossas vidas. Que o Senhor venha tocar, Pai, no coração de cada um. Que o Senhor venha, Senhor, manifestar o teu poder, ó Pai, na vida de cada um agora, nesse momento. Vai visitando, Espírito Santo, entra com cura, libertação, transformação de vida, Pai. Age, Senhor, no nosso meio. Nós queremos ver os seus milagres, nós queremos ver o agir do Senhor. Derrama, Pai, o teu poder, ó Deus. Derrama, Senhor, as tuas maravilhas no nosso meio, para que a gente possa cada dia mais falar da grandeza que o Senhor tem feito nos nossos dias. Abençoa-nos, ó Pai, e que a gente venha, Senhor, sermos renovados durante essa semana de aprendizado, essa semana, Pai, de palavras, Senhor, que nos mostram que a gente não pode parar. Que o Senhor venha, Senhor, colocar essa palavra enraizada no nosso coração, ó Deus. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como é bom, eu digo sempre isso para vocês, mas é muito gostoso, é bom mesmo a gente falar do Senhor, a gente compartilhar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E como é bom a gente aprender, como é bom a gente aprender a agradar o nosso Deus. Não perca essa palavra, você não pode parar. Ontem nós aprendemos com Jeremias, hoje nós aprendemos com Neemias e amanhã nós vamos aprender com mais um homem que deve servir de inspiração para a gente estar colocando no nosso dia a dia. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça, a gente tem um conteúdo, na bio, um conteúdo gratuito, onde tem alguns e-books, alguns livros, alguns estudos e até algumas dinâmicas para você trabalhar na sua célula. É só clicar no link, baixar lá. Tem as outras redes sociais que você pode seguir e tem também algumas músicas que a gente tem gravado no Spotify. Que Deus abençoe a sua vida e eu te espero amanhã, às 22 horas, para que a gente possa aprender mais um pouquinho e ouvir o que o Senhor tem para falar nos nossos corações nessa live. Fala comigo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.